Aqui estamos mais uma vez, nos encontrando com o povo de Santo Amaro da Imperatriz para conversarmos, para ouvirmos o teu Evangelho. Esse Evangelho bendito que trouxestes até nós quando aqui estivestes. Que nessa manhã, Senhor, possamos ouvi-lo, não apenas com a nossa mente, mas também com o nosso coração. Que possamos sentir, Senhor, o Evangelho. Que essas palavras possam entrar no nosso mais íntimo do ser. Que ali fique. E no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, possamos lembrar dessas palavras, possamos trazê-la para a nossa vida e praticarmos o Evangelho. Te agradecemos por essa oportunidade e pedimos a tua proteção, o teu amor, a tua intuição para esse momento tão especial que é falar do teu amor e dessa paz que o nosso Pai nos traz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Bom dia, queridos internautas, radioouvintes, aos trabalhadores, trabalhadoras do Centro Espírita Francisco de Assis, de Santo Amaro da Imperatriz e para a equipe técnica da 98.3 FM Rádio Termal, dessa bela cidade de Santo Amaro da Imperatriz. Que o Divino Mestre Jesus venha ter conosco neste dia. Nesta manhã eu trago para compartilhar com vocês um pedaço da história intitulada O Irmão de Assis. Essa história está no livro que leva o mesmo nome e que foi escrito por o padre espanhol Ignacio Larrañaga, da Ordem dos Capuchinos. Ele foi apelidado o Profeta da Oração e foi o fundador do movimento Encontros de Experiências de Deus, que desencarnou na cidade de Guadalupe, no México. Por que trago esta história? Não é espírita, não é psicografada, mas nos ajudará a refletir sobre a humildade. Nesse livro tem uma passagem que se intitula Por que você, Francisco? E diz assim que naquela época o irmão era acompanhado por outro irmão, Mazeu, em suas saídas apostólicas. O Frei Mazeu se caracterizava por ser uma pessoa muito educada. Então, cada vez que ele saía na pregação e a pedido, digamos assim, de ajuda, todos sabiam que
A colheita naquele dia ia ser muito boa. Era de um tratamento agradável que cativou e o fez muito amado. A essa altura, o irmão de Assis já era conhecido, admirado na Umbria e em parte da Toscana. Então, as aldeias que estavam próximas e das cidades, as pessoas vinham ver a Francisco, ouvi-lo e, se era possível, tocá-lo. O irmão Mazeu estava intrigado fazia muitos dias. Não conseguia entender como seu parceiro cativava a popularidade. E um dia não aguentou mais. E fez uma pergunta explosiva. Por que você? Francisco não entendeu o alcance daquela pergunta e continuou em silêncio. Depois de um tempo, em voz mais alta, ele perguntou novamente. Por que você, antes de mais ninguém? O que você quer dizer com isso, meu irmão Mazeu? Perguntou Francisco. E aí Mazeu disse, o que você não entende? Olhe, respondeu Mazeu, dentro dos cânones do mundo, você, Francisco de Assis, não tem motivos para cativar a atenção popular. Você não é bonito, porque todo mundo quer te ver. Você não é eloquente, porque todos querem ouvi-lo. Você não é sábio, porque todos querem consultá-lo. Porque, em suma, o mundo inteiro vem até você quando você não tem nada para cativar. Qual é o segredo do seu fascínio? Ao ouvir isso, Francisco ficou visivelmente comovido e respondeu: na face da terra, palavras tão sábias nunca foram ditas. Diga-me, irmão Mazeu, de onde você tirou tanta sabedoria? Quem te inspirou com ideias tão precisas? E ajoelhando-se no chão, Francisco quis beijar os pés do irmão Mazeu, mas este não lhe permitiu. Erguendo os olhos para o céu, ainda ajoelhados, Francisco disse: obrigado, Senhor Altíssimo, por ter revelado as grandes verdades às almas transparentes. E então, falando com Frei Mazeu, respondeu: você quer saber por que todos eles vêm até mim? Eu vou te dizer para confundir. Ó irmão Mazeu, que o Altíssimo Senhor, cuja substância é amor e misericórdia, tem 1000 olhos com os quais ele penetra as concavidades da alma humana. Ele vê o que está do outro lado das coisas. Não há escuridão para Deus que não seja luz. Bem, aqueles olhos altivos contemplaram a redondeza da terra e não encontraram criatura mais incapaz, inútil, ignorante e ridícula do que eu. É precisamente por isso que ele me escolheu, para que fosse evidente diante da face do mundo que o único magnífico é o Senhor Deus. Se eu, Francisco de Assis, tivesse uma figura esplêndida, uma eloquência cativante, preparação prolongada nas aulas da Bolonha e até sabedoria como os anjos, as pessoas diriam: é a sua beleza, é a sua sabedoria, é a sua eloquência. Mas não tendo nada disso, as pessoas necessariamente têm que concluir: é o Senhor Deus. Frei Mazeu, meu irmão, você se lembra da bendita Mãe de Deus, a Virgem Maria? Ela disse: tenho maravilhas, mas não são minhas, porque sou pequena. Disse aquela sublime mulher: ele me escolheu para mostrar que o maravilhoso é
o Senhor. Como devo dizer-lhe, irmão Mazeu? Repito, para confundir, para que se saiba, para que seja evidente e estridente aos olhos de todo mundo que a sabedoria, o preparo e os carismas pessoais não salvam, e que o único que salva, redime e ressuscita é o próprio Deus, para que seja conhecido que não existe outro Todo-Poderoso, não há outro senão Deus, nosso Senhor. Em suma, Ele me escolheu para confundir a nobreza e a grandeza, a força e a beleza e a sabedoria do mundo. Naquele momento, quem estava realmente confuso era o irmão Mazeu. Eles continuaram por um longo tempo em silêncio, caminhando, pensando nessas coisas. Durante vários dias, o irmão falou com o irmão Mazeu sobre a humildade de coração. Meus queridos amigos, essa pequena história, relembrando essa alma de escola que o Centro Espírita Trabalhador da cidade de Santo Amaro, que leva em frente a plantação na seara de Jesus, através da doutrina espírita, relembra e leva o nome dessa alma de escola, Francisco de Assis. Essa pequena história que nos faz o Padre Inácio Larrañaga. Nestes momentos, eu trago para que pensemos um instante como, após a pandemia, tudo aquilo que era firmeza e grandeza tem caído, tem derrapado, ou tem a realidade nos mostrado a cada um de nós quão frágil é a nossa vida, que ela pode finalizar num instante. Quão frágil é nossa economia, que ela pode quebrar por uma decisão dos fundos bancários, dos governos. Quão frágil é a paz no mundo, que ela pode acabar com a guerra e com as mentes desequilibradas. E qual será a nossa firmeza? Qual é nossa rocha, senão a fé, a casa construída, apoiada na fé, na certeza, na lucidez, na convicção de que o nosso Deus é todo-poderoso, misericordioso, infinitamente bom, como estabelece o Livro dos Espíritos, quando o mestre Allan Kardec pergunta sobre as qualidades de Deus. Não conseguiremos conhecer Deus diretamente. Não compreenderemos nós ainda, almas muito pequenas, o que é Deus, mas sim veremos a sua grandiosidade através da sua obra. Sentir Deus, estar em Deus, nos mexermos em Deus. Quando o livro Evangelho segundo o Espiritismo pede que santifiquemos nossas atividades, significa simplesmente elevar os olhos aos céus, ou simplesmente olhar uma criança ou a natureza e recordar-nos de que somos filhos de Deus. E nesse amparo infinito, os tempos poderão mudar, as economias poderão quebrar, a paz humana poderá não existir, mas Deus, sim, eternamente estará com nós. Nós estaremos com Deus. Nós estamos seguindo
aquilo que Jesus pregou. Eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Essa é a nossa reflexão. E naquela frase final desse parágrafo que eu trouxe sobre o Padre Inácio Larrañaga, durante vários dias o irmão falou com o irmão Mazeu sobre a humildade de coração. Com esse título inserido no livro Refúgio, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, Emmanuel nos diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, proclamou o Senhor. Nesse passo, porém, não vemos Jesus contra os tesouros culturais da humanidade, mas sim exaltando a humildade de coração. O Mestre recordava-nos, no capítulo das bem-aventuranças, que é preciso trazer a mente descerrada à luz da vida para que a sabedoria e o amor encontrem seguro aconchego em nossa alma. Sejamos simples e espontâneos, na senda em que a atualidade nos situa, aprendendo com a vida e doando à vida o melhor que pudermos, para que, em nos candidatando à láurea dos bem-aventurados, possamos ser realmente discípulos felizes daquele amigo eterno que nos recomendou: aprendei de mim, que sou humilde de coração. Quanta convocatória, meus irmãos, nesses tempos em que o terror e o medo invadem as almas, o desequilíbrio, as tristezas e as depressões, desde a infância até a idade adulta, têm tomado conta do mundo. Quanta responsabilidade para nós, na seara espírita, para todos os cristãos espíritas ou espíritas cristãos, que fomos honrados com o convite de nosso Senhor Jesus para vir à Terra e estar presenciando na primeira fila deste palco, neste cenário de transformação de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. No último livro de Joana de Ângeles, que foi lançado no dia 26 de fevereiro, ela convoca: confia e trabalha, confia e espera, relembrando aquelas palavras que Abigail dizia para o seu amado Paulo de Tarso: perdoa, espera, trabalha. Que relembremos esses verbos de ação, que possamos ter, ao menos hoje, esse pensamento refletivo sobre a importância de desenvolver a humildade em nossos corações. E assim seremos ceareiros bem-aventurados da falange de Jesus, espalhando amor e paz, alegria, reconforto e esperança para todas essas almas que voltarão a reencarnar neste mundo ou em outros mundos, em concordância com suas vibrações. Nosso papel como espíritas da falange de Francisco, que ele tanto nos convida a ter esse olhar amoroso para os pobres de espírito, para os pobrezinhos, aqueles que carecem de tudo, pobres economicamente falando, mas também para aqueles seres que estão rodeados de riqueza e ainda são pobres almas, carentes de amor,
de luz e de paz. Meus queridos amigos, tenhamos a certeza de que o Mestre Divino tem esse olhar para a nossa terra e nosso Pai amantíssimo, como nos diz Francisco de Assis, é um poço infinito de misericórdia e bondade. Cultivemos esses sentimentos cada dia mais. Como nos pede Allan Kardec, o espírita é aquele que se esforça. Hoje, melhor do que ontem, amanhã, melhor do que hoje. Que assim seja. Muita paz para todos. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Jesus, quanto agradecimento devemos a Ti. Neste momento, nós estamos aqui abraçados por esses mensageiros em estímulos de comunicação, em estímulos do Teu amor. Emoção nos toca a alma. Possam, Mestre, esses ouvintes sentirem esse amor, transmitindo as energias curativas em que todos nós necessitamos, Mestre. Eles sintam o revitalizar da saúde física, da saúde espiritual, para que as emoções possam florescer, Jesus. Otimismos e esperanças, otimismos na alegria e gratidão pela vida, e nesse Teu consolo que faz enxugar essas lágrimas, esse Teu consolo que faz a fé mais viva. Possam, Mestre amado, todos eles continuarem o caminho perseverantes, continuarem o caminho com mais sabedoria e o Teu Evangelho como bússola, compreendendo, Mestre, sempre o sentido dessa palavra que nos ensinastes a buscar diariamente o amor. Ampara também a tantos que estão nesses hospitais aqui da Terra, como nos hospitais do plano espiritual, para que, Mestre, nessa dor que leva, Jesus, a transformação do espírito possa ser sentida com sabedoria, possa, Jesus, ser sentida no intuito do progresso, no intuito, Jesus, das curas que levam mais próximos a Ti e a esse Pai. Com gratidão, vamos agradecer a esse Pai, agradecer a Ti, para que esse final de semana, os dias vindouros da próxima semana, prossigam com as mesmas bênçãos que estamos recebendo neste momento. E a Tua luz continue a clarear, não só os olhos físicos, que vão somente até a retina, essa luz, mas os olhos espirituais, Jesus, que levam as visões ao infinito, quando encontram a Tua verdade e o Teu amor. Pai nosso, que estás nos céus, Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, ao vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os mundos habitados. O pão que fortalece o corpo e ao espírito dá hoje e sempre. Perdoa, Pai, os nossos erros,
como devemos nós de perdoar a todos que caminham conosco. E não deixa nenhum entregue às vibrações contrárias. Livre dos males, livre, Jesus, dos perigos, para que a tua luz conduza a cada passo ao caminho que leva.